Ela estava na grade de uma ponte, olhando para a água lá embaixo com o nome do filho na cabeça. Ninguém parou. Até que um carro preto freou do nada e um homem de terno saiu correndo na direção dela. A sacola estava no chão. Esse foi o primeiro detalhe que Benício viu quando freou o carro. Uma sacola de plástico velha, amassada, encostada no rodapé da grade da ponte, do lado de fora. E uma mulher de costas, os braços sobre o ferro enferrujado, a cabeça baixa, olhando para a água lá embaixo como quem procura uma resposta no fundo de um rio. Ele não planejou parar. O carro freou antes que o cérebro mandasse. Foram os reflexos, ou talvez algo mais fundo que reflexo. Aquele instinto silencioso que aparece nos momentos em que a vida decide te colocar no lugar certo, na hora certa, sem pedir licença. Benício saiu do carro com o motor ainda ligado. A porta bateu. Ela ouviu. Virou o rosto de lado, sem se mover, como quem avisa que não quer ser incomodado. O céu estava cor de brasa naquele fim de tarde, e a luz laranja pegava no rosto dela de um jeito que parecia irreal, como cena de filme. Só que não era filme. Era uma mulher de verdade, no limite de verdade, num fim de tarde de verdade. Ei, ele disse. A voz saiu mais rouca do que queria. Ei, não faz isso. Ela não respondeu. Apertou mais os dedos na grade. Benício andou devagar, como quem se aproxima de algo frágil que pode quebrar com o vento. Cada passo calculado, o coração batendo num ritmo que ele não sentia faz anos. Eu não vou chegar perto, ele falou, parando a uns 3 metros. Só quero que você me escute por 1 segundo. Só um. Silêncio. Eu parei o carro porque eu reconheci, ele continuou, a voz baixa, firme. Essa postura, esse jeito de olhar para baixo sem ver nada. Eu já fiquei assim uma vez, num lugar parecido com esse. Ela virou o rosto. Só um pouco. O suficiente para ele ver o perfil, os olhos vermelhos. A mandíbula travada de quem passou dias inteiros segurando o choro e já não tem mais força nem para isso. Maitê tinha 31 anos e parecia carregar o dobro disso no corpo naquele momento. Não era fraqueza. Era o peso acumulado de quem segurou tudo sozinha por tempo demais. O emprego que perdeu por uma mentira que não era dela. O filho internado numa ala de hospital com uma condição que os médicos explicavam com palavras compridas e rostos fechados. O despejo 2 dias antes com as malas na calçada e o vizinho olhando pela janela sem oferecer sequer um copo d'água. Cada coisa dessas, sozinha, era suportável. Juntas, no mesmo mês, na mesma semana, no mesmo corpo, viraram um peso que dobrava os joelhos. Ela tinha ido até a ponte porque não conseguia pensar em casa, já que não tinha mais casa. Não conseguia ir para o hospital porque não tinha dinheiro para o tratamento. Não conseguia ligar para a mãe porque Dona Iracema já tinha 68 anos e um coração que não merecia mais preocupação. Então foi para a ponte. Só para respirar, ela dizia para si mesma. Só para respirar. Mas a sacola que ela tinha trazido tinha uma foto de Gabriel dentro. E uma carta. E cartas assim não se escrevem para quem vai voltar para casa. Me fala seu nome, Benício pediu. Simples. Direto. Ela demorou. Maitê. Maitê. Ele repetiu o nome como se quisesse fixar. Eu sou Benício. E eu precisava muito de um café agora. Você topa? Ela olhou para ele pela primeira vez de frente. Os olhos dela varreram o terno, o carro ainda ligado no meio da pista, a gravata levemente torta de tanto ter corrido. E então aconteceu algo que ela não esperava. Não planejou. Não queria. Ela riu. Foi um riso pequeno, involuntário. O tipo de riso que escapa quando a situação é absurda demais para ser real. Um homem de terno pedindo café numa ponte, com o carro parado na faixa, como se aquilo fosse a coisa mais normal do mundo. E esse riso, pequeno como era, quebrou alguma coisa no ar. Ela desceu os braços da grade devagar, pegou a sacola do chão. Não disse nada, mas deu um passo na direção dele. Benício não sorriu, não comemorou, não fez cara de herói. Apenas virou o corpo e caminhou ao lado dela como se fossem 2 conhecidos indo tomar um café depois de um dia longo. Como se nada daquilo tivesse sido o que foi. O boteco ficava a 200 metros da ponte. Plástico nas cadeiras, televisão no canto passando notícia, cheiro de fritura e café passado a tempo demais.
Benício claramente nunca tinha entrado num lugar assim de terno. Puxou a cadeira sem reclamar, pediu 2 cafés para o rapaz atrás do balcão e ficou em silêncio. Maitê segurou a sacola no colo. Olhou para a mesa. Olhou para ele. Você não precisa fazer isso, ela disse. Eu sei. Eu não sou sua responsabilidade. Eu sei disso também. Então por que parou o carro? Benício olhou para ela com uma calma que não era indiferença. Era o tipo de calma que só vem depois de muita dor. Porque alguém deveria ter parado o carro para mim uma vez. E não parou. O silêncio que veio depois foi diferente dos anteriores. Não era desconfortável. Era o tipo de silêncio que acontece quando 2 pessoas entendem uma coisa ao mesmo tempo sem precisar explicar. O café chegou. Ela tomou o primeiro gole sem perceber que estava com fome. Ele esperou. E quando ela começou a falar, ele não interrompeu uma vez. Ela contou do Gabriel, da internação, da condição que o médico chamava por um nome que ela não conseguia pronunciar direito, mas que entendia o suficiente para perder o sono toda noite. Contou do emprego, da acusação, da patroa que apontou o dedo para ela na frente de todo mundo como se fosse lixo, do despejo, das malas na calçada, da mãe que não podia saber de tudo porque o coração dela não aguentava. Ela falou por quase 40 minutos. E Benício ouviu tudo, cada palavra, sem olhar para o celular, sem dar conselho, sem fazer aquela cara de pena que as pessoas fazem quando não sabem o que fazer com a dor dos outros. Quando ela terminou, ele chamou o rapaz. Pediu a conta, deixou o dinheiro em cima da mesa. Então tirou um cartão do bolso e colocou na frente dela. Eu quero ajudar com o hospital. Maitê recuou na cadeira. Não, não é caridade. Para mim é. Não é. Ele empurrou o cartão mais para frente. É uma pessoa ajudando outra. Igual você faria se pudesse. Ela olhou para o cartão. Para o nome gravado nele. Para ele. Ficou um tempo assim, num silêncio que pesava diferente de todos os outros. Então estendeu a mão devagar, pegou o cartão e enfiou no bolso sem dizer nada. Levantou, pegou a sacola e foi em direção à porta. Parou antes de sair, sem virar o corpo. Por que você disse que ficou assim uma vez? Numa ponte parecida? Benício ficou quieto por um momento. Porque eu perdi alguém. E por um tempo, achei que não tinha mais motivo para continuar. O que mudou? Ainda estou descobrindo. Maitê saiu sem responder. Mas antes de sumir pela porta, ele viu a sacola que ela tinha trazido. A que tinha a foto e a carta dentro. Ela deixou no gancho da cadeira. Ela tinha saído sem a sacola. E Benício ficou ali, com o café esfriando na frente, segurando o peso daquele gesto pequeno que significava tudo. Ela tinha decidido voltar, pelo menos por hoje. Maitê não dormiu naquela noite. Ficou numa cadeira de plástico no corredor do hospital, com a sacola no colo e o cartão de Benício entre os dedos, virando ele de um lado para o outro como quem tenta decifrar se aquilo era real ou se tinha inventado tudo. O nome estava lá. Benício Duarte. Diretor executivo. Duarte Logística. Abaixo, um número de celular. Ela não ligou. Ficou olhando para o teto até o corredor clarear com a luz da manhã, ouvindo o barulho das enfermeiras trocando de turno, o cheiro de hospital entrando pela narina como sempre entrava. Aquele cheiro que ela já associava automaticamente com medo. Toda vez que pisava ali, o corpo inteiro apertava. Não era o lugar. Era o que o lugar representava. Que o filho dela estava lutando contra algo que ela não conseguia segurar nas mãos. Gabriel tinha 8 anos. Cabelo bagunçado, voz alta, o tipo de criança que não consegue ficar parada nem doente. Mas nos últimos dias, ele tinha ficado quieto demais. E quieto demais, para quem conhecia Gabriel, era a coisa mais assustadora do mundo. De manhã cedo, o celular vibrou. Mensagem do hospital. Não do corredor onde ela estava, mas do setor administrativo. O depósito do tratamento estava em aberto. Se não fosse regularizado até o fim do dia, Gabriel seria transferido para outra ala, com protocolo reduzido. Maitê leu a mensagem 3 vezes. Depois fechou os olhos. Depois abriu. Pegou o cartão. Discou o número. Benício atendeu no primeiro toque, como se estivesse esperando. Preciso de ajuda, ela disse. A voz saiu pequena, mas firme. Pedir ajuda para Maitê era o mesmo que arrancar um dente sem anestesia. Doía,
mas às vezes não tinha outra saída. Onde você está? No hospital. Qual o nome? Ela falou. Ele disse que estava a caminho. Desligou sem drama, sem pergunta a mais, sem aquela enrolação de quem precisa organizar a agenda antes de se mexer. Menos de 1 hora depois, Benício entrou pela porta principal do hospital ainda de terno. Diferente do dia anterior, mas com o mesmo jeito direto de quem sabe onde está pisando. Maitê foi ao encontro dele no saguão. Tinha vergonha nos olhos. Ele percebeu e não comentou. Foram juntos até o setor financeiro. Benício resolveu tudo em menos de 20 minutos, sem alarde, sem fazer questão de que ela agradecesse. Quando saíram do guichê, ela ficou parada no corredor sem saber o que fazer com aquilo. Obrigada. Era pouco. E ela sabia que ele sabia. Posso ver ele? Benício perguntou, olhando para o corredor que levava aos quartos. Maitê hesitou. Deixar um estranho entrar no quarto do filho era diferente de aceitar ajuda financeira. Era deixar alguém entrar num lugar que ela protegia com unhas e dentes. Mas alguma coisa, ela não saberia explicar o quê, fez ela acenar com a cabeça. Ficou do lado de fora da porta de vidro, observando. Benício entrou devagar, puxou uma cadeira, sentou do lado da cama sem cerimônia. Gabriel abriu um olho, desconfiado. Benício apontou para o travesseiro amassado embaixo da cabeça dele e perguntou se ele sempre dormia assim ou se tinha brigado com o travesseiro e perdido. Gabriel abriu o outro olho. Deu uma risada pequena. Respondeu que o travesseiro era muito cheio e que ele preferia o de casa, que era mole. E ali começou uma conversa sobre travesseiros que foi virando conversa sobre o hospital, sobre o que Gabriel mais sentia falta lá fora, sobre futebol, sobre uma coleção de figurinhas que estava pela metade. Maitê assistiu tudo pela janela de vidro com o coração numa posição estranha, apertado e aliviado ao mesmo tempo. Gabriel estava rindo. Rindo de verdade, não aquele sorriso educado que ele dava para não preocupar a mãe. Rindo com o corpo, do jeito que criança ri quando esquece por um segundo que está num lugar difícil. Foi quando o Dr. Vinícius apareceu no corredor. Ele era um homem de poucas palavras e muita seriedade. Quando chamava alguém pelo corredor com aquela expressão específica, sobrancelha levemente franzida, passo firme, as pessoas já sabiam que a conversa não seria fácil. Maitê, preciso falar com você. Eles foram até uma salinha lateral. Ele fechou a porta, colocou uma pasta na mesa e abriu sem rodeios. A equipe anterior que acompanhava Gabriel fez a avaliação inicial corretamente, ele começou. Mas houve um detalhe que não foi comunicado para você da forma que deveria. Ela travou. Que detalhe? A condição dele tem uma variação que se manifestou nas últimas semanas. Não é o que esperávamos nesse estágio. Ele virou uma folha da pasta. Isso muda o protocolo de tratamento. Precisamos de uma abordagem mais intensiva, com acompanhamento diário e um procedimento específico que não estava no plano original. E isso significa o quê? Significa que o caminho é mais longo do que o previsto, e mais delicado. Maitê ficou olhando para a folha que ela não conseguia ler direito porque as letras estavam embaralhando na frente dos olhos. Ele vai ficar bem? Dr. Vinícius não respondeu rápido. E essa demora de 3 segundos foi a coisa mais pesada que Maitê sentiu em muito tempo. Com o tratamento correto e acompanhamento constante, as chances são boas, mas precisa começar logo. Ela saiu da salinha com as pernas pesadas. Encostou na parede do corredor. Fechou os olhos. A respiração saiu irregular, aquele tipo de respiração de quem está tentando não desabar num lugar público, tentando segurar por mais um pouco, porque desabar não resolve nada, e ela sabia disso, ela sempre soube disso, mas às vezes o corpo não obedece o que a cabeça manda. Foi assim que Benício a encontrou. Encostada na parede, olhos fechados, respiração curta. Ele não perguntou o que tinha acontecido. Não ficou em pânico. Não disse que ia ficar tudo bem com aquela leveza vazia que as pessoas usam quando não sabem o que fazer. Chegou perto, encostou na parede do lado dela e ficou ali, em silêncio, presente. E aquela presença silenciosa, estranhamente, foi mais reconfortante do que qualquer palavra. Eles ficaram assim por alguns minutos até ela conseguir respirar direito. Ela contou o que o médico tinha dito. Ele ouviu tudo. Quando ela terminou, ele só disse: "A gente resolve. Não eu resolvo. A gente."
Maitê ia responder quando ouviu passos rápidos vindo do elevador. Virou o rosto e viu Dona Iracema atravessando o corredor com aquela pressa característica dela. Bolsa no braço, chinelo no pé, cabelo ainda sem pentear, a cara de quem saiu de casa com a notícia na cabeça e o coração na frente do corpo. Alguém tinha ligado para ela. Maitê não sabia quem, mas alguém tinha falado da piora de Gabriel. Dona Iracema chegou, abraçou a filha forte, murmurou coisas baixinhas no ouvido dela. Depois se afastou um pouco e viu Benício encostado na parede. Parou. Os olhos dela varreram ele de cima a baixo. O terno. O porte. A presença de um homem que claramente não pertencia àquele corredor de hospital público, mas que estava ali do mesmo jeito. Quem é esse homem, Maitê? A pergunta saiu baixa, mas com um peso que só mãe coloca numa pergunta assim. Maitê abriu a boca para responder, mas antes que qualquer palavra saísse, o celular de Benício vibrou. Ele olhou a tela. E pela primeira vez desde que Maitê o conhecia, alguma coisa passou pelo rosto dele que não era calma. Era preocupação. Ele atendeu, virou levemente para o lado, mas Maitê ouviu a voz do outro lado, feminina, cortante, furiosa. Benício, você tem noção do que fez? Você usou o recurso da empresa para cobrir despesa pessoal. Eu já tenho tudo documentado. Você vai me explicar isso agora. Ele desligou. Ficou um segundo em silêncio. Então guardou o celular no bolso devagar, como quem está organizando o que vai dizer a seguir. Dona Iracema continuava olhando para ele. Maitê continuava esperando, e Benício olhou para ela com aquela calma que ela já estava aprendendo a reconhecer. A calma de quem está prestes a pagar um preço alto por uma escolha que não se arrepende. Dona Iracema não era o tipo de mulher que fazia pergunta duas vezes. Quando ela queria uma resposta, ficava parada, olhando com aquela expressão específica que Maitê conhecia desde os 6 anos de idade. Sobrancelha levemente levantada, boca fechada, silêncio que pesava mais que qualquer discurso. Era o silêncio de quem criou filho sozinha, de quem aprendeu a ler gente antes de ler palavra escrita, de quem sabia que mentira tem cheiro e que esquiva tem formato. Benício guardou o celular no bolso. Olhou para Dona Iracema. Estendeu a mão. Boa tarde, senhora. Sou Benício. Ela olhou para a mão dele por 2 segundos antes de apertar. Iracema, mãe da Maitê. Pausa. Como o senhor conhece minha filha? Maitê abriu a boca. Benício foi mais rápido. A gente se encontrou ontem. Ela estava precisando de ajuda e eu pude ajudar. Dona Iracema virou o rosto para a filha. O olhar dela perguntava 10 coisas ao mesmo tempo sem pronunciar nenhuma. Maitê desviou os olhos, e esse desvio foi a resposta mais completa que poderia ter dado. Mãe, depois eu explico tudo. Agora eu preciso entrar ver o Gabriel. Dona Iracema deixou passar. Por enquanto. Maitê entrou no quarto. Gabriel estava acordado, com o travesseiro dobrado atrás da cabeça do jeito errado, olhando para o teto com aquela expressão de criança que já cansou de ficar parada, mas ainda não tem energia para reclamar direito. Quando viu a mãe, o rosto abriu. Mãe, o homem do terno foi embora? Está lá fora. Ele é engraçado. Gabriel ajeitou o travesseiro. Ele disse que o hospital tem o pior travesseiro do mundo, mas que eu tenho cara de campeão de dormir em qualquer lugar. Maitê sentou na borda da cama, passou a mão no cabelo dele. Como você está se sentindo? Mais ou menos. Ele encolheu um ombro com aquela honestidade direta de criança que ainda não aprendeu a esconder como está. A barriga dói um pouco, mas não muito. Olhou para ela. Você chorou? Não. Ele franziu o nariz. Seus olhos estão vermelhos. Maitê respirou fundo. 8 anos e já lia o rosto dela melhor que a maioria dos adultos. Conversei com um médico hoje. Ele disse que seu tratamento vai mudar um pouco. Vai doer mais? Não sei ainda, meu amor. Gabriel ficou quieto por um momento. Depois falou com aquela voz baixa de quem está sendo corajoso de propósito. Tudo bem, mãe. Eu aguento. Pausa. Mas você também precisa aguentar, tá? Você fica mais assustada que eu. Maitê não conseguiu segurar. Riu e chorou ao mesmo tempo. Abraçou ele com cuidado. Sentiu o corpinho dele magro demais nos braços e apertou como se pudesse transferir força pelo abraço. Do lado de fora, Benício observava pela janela de vidro.
Dona Iracema chegou e ficou ao lado dele sem pedir licença. Ela criou esse menino sozinha. A senhora disse, em voz baixa, sem olhar para ele. Desde que o pai sumiu, quando Gabriel tinha 2 anos, ela nunca pediu nada para ninguém, nunca aceitou ajuda. Tem um orgulho que às vezes machuca mais do que ajuda. Benício não respondeu. Continuou olhando para o quarto. Por isso eu pergunto de novo. Dona Iracema continuou, agora virando o rosto para ele. Como o senhor conhece minha filha? Dessa vez ele contou. Não tudo, mas o suficiente. A ponte, o café, o hospital. Dona Iracema ouviu sem interromper, com aquela capacidade rara de escutar de verdade que algumas pessoas mais velhas têm. Escutar com o corpo inteiro, não só com os ouvidos. Quando ele terminou, ela ficou em silêncio por um tempo. Então disse, o senhor sabe que ela não vai aceitar ajuda de graça. Já percebi. E sabe que ela vai tentar devolver cada centavo. Também já percebi. Dona Iracema estudou o rosto dele por alguns segundos. Por que o senhor parou o carro? Benício demorou para responder. Porque eu perdi minha esposa há alguns anos. Acidente. E depois disso, teve um período em que eu entendia muito bem o que significa chegar num lugar e não enxergar saída nenhuma. Ele olhou para o quarto, para Maitê abraçada no filho. Quando eu vi ela na ponte, eu reconheci, não o rosto, o peso. Dona Iracema não disse nada, mas quando virou o rosto de volta para a janela, o olhar dela tinha mudado. Não era mais desconfiança, era algo mais próximo de entendimento. Foi quando o celular de Maitê tocou dentro do quarto. Ela atendeu, e em menos de 10 segundos a expressão dela mudou completamente. Saiu do quarto rápido, passou por Benício e Dona Iracema sem explicar. Foi em direção ao corredor lateral. Benício esperou. Dona Iracema esperou. 3 minutos depois, Maitê voltou com uma cor diferente no rosto. Não era choro. Era choque. O tipo de expressão de quem acabou de receber uma informação que reorganiza tudo o que achava que sabia. Quem era? Dona Iracema perguntou. Maitê demorou. Era a senhora Conceição. O nome caiu no corredor como pedra na água. Dona Iracema fechou os olhos por um segundo. Ela sabia quem era. Toda a família sabia. A ex-patroa. A mulher que tinha apontado o dedo para Maitê na frente de outros funcionários, que tinha dito que ela era ladra, que tinha destruído uma reputação construída ao longo de anos com uma mentira contada em menos de 2 minutos. O que ela queria? Maitê encostou na parede. Ela quer me encontrar. Disse que precisa falar comigo pessoalmente. Pausa longa. Disse que errou. Dona Iracema abriu os olhos. Errou? Foi o filho dela. Quem pegou o dinheiro foi o filho dela. Ela sabia e jogou a culpa em mim para proteger ele. O silêncio que veio depois foi diferente de todos os outros silêncios daquele dia. Era o tipo de silêncio que acontece quando uma injustiça finalmente ganha nome e endereço. Quando a mentira que destruiu uma vida resolve aparecer e se apresentar. Dona Iracema fechou a mão na alça da bolsa. Quanto tempo faz isso? Quase 2 anos. 2 anos, Maitê! 2 anos você carregou esse peso. 2 anos sem conseguir emprego fixo porque o nome estava sujo. 2 anos... A voz da senhora quebrou. Ela virou o rosto para o lado. Respirou, se recompôs com aquela dignidade de quem não gosta de demonstrar fraqueza em público. Maitê olhou para ela. Mãe, não fala nada agora. Dona Iracema levantou uma mão. Precisava de 1 segundo. Benício ficou quieto. Aquele momento não era dele. Era delas. Ele entendeu isso sem precisar que ninguém dissesse. Quando Dona Iracema se recompôs, virou para a filha com os olhos brilhando, mas a voz firme. O que você vai fazer? Não sei ainda. Vai encontrar ela? Preciso pensar. Dona Iracema assentiu devagar. Então olhou para Benício com uma expressão que ele não esperava. Não era mais avaliação. Era quase gratidão. Do tipo que não se verbaliza, mas que fica no ar e todo mundo sente. Foi quando a enfermeira abriu a porta do quarto e chamou Maitê com urgência. Voz calma, mas passo rápido. Aquela combinação que no hospital significa que algo mudou e não foi para melhor. Dr. Vinícius já estava dentro do quarto quando elas entraram. Estava olhando para o monitor ao lado da cama de Gabriel, com aquela expressão fechada de antes. Gabriel estava acordado, mas quieto. Quieto demais de novo. Maitê.
Dr. Vinícius falou sem rodeio. Os exames de hoje mostraram uma alteração que não esperávamos nesse ritmo. Preciso que a senhora tome uma decisão ainda hoje sobre o novo protocolo. Ele virou o prontuário na direção dela. Se começarmos agora, aumentamos significativamente as chances. Se esperarmos mais, o quadro pode complicar de um jeito que vai reduzir as opções. Maitê olhou para o filho. Gabriel olhou para ela. Mãe, ele disse com aquela voz baixa de criança sendo corajosa de propósito, pode decidir. Eu confio em você. E naquele momento, com 8 anos e um corpinho que lutava contra algo que não tinha culpa de ter, Gabriel disse a frase mais pesada e mais bonita que Maitê já tinha ouvido na vida. Ela pegou o prontuário com a mão tremendo. Do lado de fora do quarto, através do vidro, Benício viu tudo. E pela primeira vez em anos, rezou. Não sabia bem para quê ou para quem, mas rezou. A decisão foi assinada às 8 da noite. Maitê segurou a caneta por quase 1 minuto antes de colocar o nome no papel. Não porque duvidava, mas porque assinar aquilo tornava real o que ela ainda estava tentando processar. Que o filho dela precisava de um procedimento que ela não entendia completamente, num corpo que ela amava completamente, e que a única coisa que ela podia fazer era confiar em pessoas que conhecia faz pouco tempo e num médico que falava com palavras grandes demais. Doutor. Vinícius pegou o prontuário, agradeceu e disse que o novo protocolo começaria na manhã seguinte. Saiu sem drama. Era o tipo de médico que entendia que excesso de palavras depois de uma decisão difícil não conforta, só pesa. Maitê ficou sentada na borda da cama de Gabriel até ele dormir. Passou a mão no cabelo dele devagar, do jeito que fazia desde que ele era bebê. Aquele movimento automático que acalmava os dois ao mesmo tempo. Quando a respiração dele ficou funda e regular, ela apagou a luz pequena do quarto e saiu na ponta dos pés. Benício ainda estava no corredor. Ela parou quando o viu. Já era quase 9 da noite. Ele tinha ficado todo esse tempo ali, sem que ninguém pedisse, sem fazer alarde, sentado numa cadeira de plástico com o terno amassado e o celular desligado na mão. Você não precisava esperar, ela disse. Eu sei. Ela ficou olhando para ele por um momento. Obrigada. Ele acenou com a cabeça. Levantou, ajeitou o paletó por hábito e disse que ia embora, mas que ela poderia ligar a qualquer hora. Ela disse que sim, sem saber se realmente ligaria. Ele saiu pelo corredor com aquele passo firme de sempre, mas Maitê reparou pela primeira vez que tinha algo levemente pesado naquele passo. Como se ele carregasse algo que o terno escondia bem, mas não escondia completamente. Dona Iracema tinha ido embora mais cedo, depois de deixar um pote de sopa com a enfermeira e dar uma lista de recomendações que ninguém pediu, mas todo mundo ouviu. Era o jeito dela de dizer que amava. Não com abraço longo, mas com sopa e instrução. Maitê dormiu no hospital de novo. Dessa vez, sem a sacola no colo. Na manhã seguinte, do outro lado da cidade, Benício entrou pela porta da Duarte Logística e sentiu imediatamente que o ambiente estava diferente. Secretária com o olho desviado. Funcionários que cumprimentaram rápido demais e saíram rápido demais. O tipo de silêncio de escritório que não é paz, é ensaio. Luciana Brandão estava na sala de reunião. Porta fechada, persianas abertas o suficiente para ele ver que não estava sozinha. 3 pessoas sentadas do lado dela. 2 sócios minoritários e o contador da empresa. Todos com pasta na frente. Benício abriu a porta sem bater. Luciana levantou o rosto sem se surpreender. Ela esperava que ele entrasse assim. Provavelmente tinha planejado essa cena. Benício, que bom, senta. Não vou sentar. Ele olhou para a mesa, para os rostos, para as pastas. O que é isso? É uma conversa que precisava acontecer. Ela abriu uma das pastas e empurrou na direção dele. Movimentação financeira não autorizada. Recurso da empresa usado para cobrir despesa pessoal sem aprovação dos sócios. Valor. Suficiente para configurar má gestão no contrato societário. Benício olhou para o papel. Não pegou. Eu vou devolver o valor. Já estava planejando fazer isso hoje. O problema não é só o valor, Benício. Luciana cruzou os braços. O problema é o precedente. O problema é que você tomou uma decisão unilateral com recurso que não é só seu.
E isso quebra o acordo de gestão compartilhada que a gente assinou. Um dos sócios, Rodrigo, o mais antigo, olhou para Benício com uma expressão que não era raiva. Era desconforto. O tipo de desconforto de quem foi colocado numa posição que não escolheu. Benício, Rodrigo disse devagar, me conta o que aconteceu. Do começo. Benício puxou uma cadeira. Sentou. E contou. A ponte, Maitê, Gabriel, o hospital. A decisão que tomou sem pensar duas vezes porque havia uma criança internada e uma mãe no limite, e naquele momento nenhuma cláusula contratual parecia mais importante que isso. A sala ficou em silêncio quando ele terminou. Rodrigo olhou para a mesa. O outro sócio olhou para a janela. O contador olhou para as mãos. Luciana olhou para Benício. Isso é muito bonito, de verdade. Mas a empresa não funciona com emoção, funciona com protocolo. E você quebrou o protocolo. Eu sei que quebrei. Então entende que a gente precisa agir. O que vocês querem? Luciana abriu outra pasta. Afastamento temporário do cargo de diretor executivo enquanto a situação é auditada. 30 dias. Depois a gente reavalia. Benício olhou para Rodrigo. Rodrigo desviou o olhar. E esse desvio disse tudo. Ele tinha concordado. Talvez não de bom grado. Mas tinha concordado. Tudo bem, Benício disse. Levantou, abotoou o paletó. Mas antes de sair, vou dizer uma coisa. Olhou direto para Luciana. Você estava esperando por isso. Não foi a movimentação que te incomodou. Foi a oportunidade que ela representou. Você tem tentado assumir a direção executiva há 2 anos. Agora tem o pretexto que precisava. Luciana não piscou. Você está sendo paranoico. Estou sendo preciso. Ele pegou o papel da pasta, leu o valor, colocou de volta. Vou depositar o valor de volta hoje, com correção. E vou aguardar os 30 dias. Parou na porta. Mas Luciana, auditoria funciona nos 2 sentidos. Lembra disso. Saiu sem bater a porta. Aquele tipo de saída controlada que diz mais que qualquer portada. Naquela mesma tarde, Maitê recebeu uma mensagem da senhora Conceição pedindo para se encontrar num café perto do hospital. Ela foi, não porque tinha perdoado, mas porque precisava olhar nos olhos da mulher que tinha destruído 2 anos da vida dela e entender o que levava alguém a fazer isso. A senhora Conceição já estava sentada quando Maitê chegou. Mais velha do que Maitê lembrava, mais cansada, com aquela expressão de quem não dormia direito faz tempo. Não teve rodeio. Fui eu que menti. Meu filho pegou o dinheiro. Eu sabia e não falei. Joguei em cima de você porque precisava proteger ele e você era a mais fácil de culpar. Maitê ficou olhando para ela. Por que está me contando agora? Porque soube o que aconteceu com você, com seu filho. A voz da senhora falhou. Eu não consigo mais dormir sabendo que minha mentira teve parte nisso. Teve, Maitê confirmou. Simples, sem gritar. Eu perdi emprego, referência, 2 anos tentando reconstruir uma reputação que você destruiu em 2 minutos. A senhora Conceição baixou a cabeça. Mas eu não vim aqui para te fazer se sentir pior. Maitê continuou. Vim porque precisava ouvir isso pessoalmente. Precisava saber que eu não tinha inventado que era inocente. Pausa. Você vai assinar alguma coisa corrigindo isso oficialmente? Sim. Já falei com um advogado. Você vai ser inocentada formalmente. Maitê assentiu. Não agradeceu. Levantou, pegou a bolsa e foi até a porta. Parou antes de sair. O mesmo gesto do capítulo 1, mesma postura, mesma porta, mas completamente diferente por dentro. Cuida do seu filho, ela disse sem virar o corpo. Encobrir erro de filho não é amor, é o começo de um problema maior. Saiu. E pela primeira vez em 2 anos, sentiu que o peso nas costas tinha diminuído um pouco. Não sumido. Diminuído. O celular vibrou quando ela chegou na calçada. Era uma mensagem de um número que ela não tinha salvo, mas reconheceu. Me afastaram da empresa. 30 dias. Tô bem. Como o Gabriel. Ela olhou para a mensagem por um tempo. Depois digitou. Ele perguntou por você hoje de manhã. Mandou. Guardou o celular. E voltou para o hospital sem saber que naquele exato momento, numa sala de reunião do outro lado da cidade, Luciana Brandão abria uma pasta diferente. Uma que não tinha mostrado para ninguém.
e começava a planejar o próximo movimento. 3 dias depois do afastamento, o nome de Benício apareceu num portal de negócios. Não era manchete grande. Era aquele tipo de nota pequena que aparece no meio de uma página de economia, entre notícia de fusão e gráfico de mercado, mas que para quem conhecia o nome, pesava como manchete de capa. Diretor executivo da Duarte Logística é afastado após movimentação financeira irregular. Sem contexto. Sem explicação. Só o fato seco, jogado ali para quem quisesse interpretar do jeito que achasse melhor. Maitê viu a notícia por acidente. Estava no celular esperando o resultado de um exame de Gabriel, quando o nome apareceu numa aba que ela nem lembrava ter aberto. Leu 2 vezes. Fechou. Abriu de novo. Ficou olhando para o nome dele na tela com aquela sensação específica de quando você entende de uma vez tudo o que não tinha entendido antes. Ele tinha sido afastado por causa dela. Por causa do dinheiro que usou no hospital. Por causa de uma decisão que tomou num corredor, de madrugada, sem hesitar. Porque havia uma criança precisando e ele simplesmente não conseguiu fazer diferente. Ela guardou o celular. Ficou quieta por um tempo. Depois se levantou e foi até a recepção do hospital perguntar se tinha como usar o telefone fixo. Não ligou para o celular dele. Ligou para a empresa. A recepcionista atendeu com aquela voz treinada de quem trabalha em lugar corporativo, educada, neutra, inexpressiva. Maitê pediu para falar com Benício Duarte. A recepcionista pediu o nome. Maitê deu. Pausa. Outra pausa. Então a voz voltou, ainda educada, mas agora com uma camada de algo que não era educação, era instrução. O senhor Benício não está disponível para atendimento no momento. Posso anotar um recado? Maitê entendeu na hora. Não era que ele não estava disponível. Era que alguém tinha dado ordem para ele não ser encontrado. Pelo menos não por ela. Pode anotar, Maitê disse. Fala que a Maitê passou, que eu preciso falar com ele pessoalmente. Desligou sem esperar confirmação. Foi até um caderno que Gabriel tinha deixado na mesa do quarto. Um caderno de desenho, com folhas brancas e uma capa de super-herói que ele tinha escolhido ele mesmo na papelaria antes de internar. Arrancou uma folha com cuidado. Pediu uma caneta emprestada para a enfermeira. E escreveu. Não foi carta longa. Não tinha palavras bonitas nem construção elaborada. Era do jeito que Maitê falava. Direto, sem enfeite, com a verdade no meio de cada frase. Benício, eu vi a notícia. Eu sei o que aconteceu e eu sei por que aconteceu. Você não merecia pagar por uma escolha que foi boa. Eu não sei como agradecer o que você fez por mim e pelo Gabriel. Não tenho como devolver ainda, mas um dia vou devolver. Isso não é promessa vazia. É o único tipo de promessa que eu sei fazer. Obrigada por ter parado o carro. Dobrou a folha. Foi até a empresa a pé. 40 minutos de caminhada porque não tinha dinheiro para o ônibus e não ia pedir para ninguém. Entrou no saguão, se aproximou da recepcionista, uma moça jovem, com crachá escrito Fernanda, e entregou a carta dobrada. É pro Benício Duarte, pessoalmente. Fernanda olhou para a carta. Olhou para Maitê. Havia algo no rosto dela, um desconforto rápido, quase imperceptível, que dizia que ela sabia quem era Maitê e que tinha recebido instrução a respeito. Vou ver o que posso fazer. Não precisa ver, Maitê disse com aquela calma que não era frieza. Era firmeza. Só entrega. Saiu sem esperar resposta. Naquela mesma noite, Gabriel piorou. Não foi gradual. Foi rápido. Do jeito que às vezes acontece quando o corpo está lutando contra algo insistente e de repente decide que não aguenta mais no mesmo ritmo. A enfermeira chamou Maitê às 10h30 da noite com aquela voz que tenta ser calma, mas trai a urgência no passo. Dr. Vinícius já estava no quarto quando ela chegou. Monitor acelerado. Gabriel acordado, mas com um olhar diferente. Aquele olhar de criança que está sentindo o corpo fazer algo que não entende e está com medo, mas não quer mostrar para a mãe. Mãe, ele disse quando ela entrou, a voz um pouco mais rouca que o normal. Estou aqui. Ela foi direto para a beira da cama. Pegou a mão dele. Dr. Vinícius a chamou para o corredor com um olhar. Ela beijou a testa de Gabriel, disse que voltava em 1 minuto e saiu. O protocolo novo está gerando uma resposta que precisa ser monitorada de perto, o médico explicou, a voz baixa e precisa.
Não é uma piora do quadro em si. É o corpo reagindo ao tratamento. Pode parecer pior antes de melhorar. Mas preciso que a senhora saiba que as próximas horas são as mais delicadas. Ele vai passar por isso, doutor? Vinícius olhou para ela com honestidade. Estou fazendo tudo o que está ao meu alcance. A equipe está completa aqui esta noite. Mas preciso que a senhora fique por perto e que esteja bem para quando ele precisar de você. Ela voltou para o quarto. Sentou na cadeira do lado da cama. Pegou a mão de Gabriel de novo. Ele olhou para ela. Você está com medo? Estou. Ele apertou a mão dela. Eu também. Mas você falou uma vez que medo não impede a gente de continuar. Lembra? Ela lembrava. Tinha falado isso para ele quando ele estava com medo do primeiro dia de escola. Não imaginou que ele ia guardar e devolver num momento assim. Lembro, ela disse. Então tá bom. Ele fechou os olhos. Fica aqui. Não saio daqui. Ela ficou. A noite inteira. Acordada, com a mão dele na mão dela, ouvindo o barulho dos monitores e rezando com palavras que não formavam frase, só sentimento puro mandado para algum lugar que ela esperava que existisse. De madrugada, o celular vibrou silencioso no bolso. Era uma mensagem de um número que ela reconheceu. Recebi sua carta. Estou no estacionamento do hospital. Maitê olhou para Gabriel dormindo. Chamou a enfermeira para ficar no quarto por alguns minutos. Desceu. Benício estava encostado no carro, paletó aberto, gravata afrouxada, com aquela expressão de quem não dormiu mas não ia admitir. Quando a viu sair pela porta, ficou quieto esperando ela chegar. Ela parou a 2 metros. Você não precisava vir. Eu sei. Está tudo bem? Não. Ele disse isso sem drama, só com verdade. Mas não é sobre mim agora. Como está o Gabriel? Ela contou. Ele ouviu. Quando ela terminou, ele ficou em silêncio por um momento e então disse: Eu quero te contar uma coisa. Sobre minha esposa. Maitê não esperava isso. Ficou quieta. O nome dela era Renata. A voz saiu diferente. Mais funda, mais devagar, como quem abre uma gaveta que fica fechada quase sempre. Ela morreu num acidente que não foi culpa de ninguém. Carro molhado, curva errada, 2 segundos que mudaram tudo. Pausa. Depois que ela foi, eu passei muito tempo achando que continuar vivendo era uma espécie de deslealdade para ela. Como se eu não tivesse direito de estar bem. Maitê olhou para ele. Quando eu vi você naquela ponte, ele continuou. Eu não vi só você. Vi o que eu fui uma vez. E entendi que se eu não parasse o carro, ia carregar isso para sempre. Ele olhou para a entrada do hospital. Mas tem uma coisa que eu não te contei ainda. O quê? Renata sempre dizia que a gente só encontra o caminho de volta quando para o carro e desce. Pausa longa. Eu acho que eu entendi o que ela queria dizer com isso só agora. Maitê ficou olhando para ele. O estacionamento estava vazio. A madrugada estava fria. E havia algo naquele momento que era frágil e sólido ao mesmo tempo. Como se 2 pessoas quebradas tivessem encontrado acidentalmente o encaixe exato entre os seus pedaços. Foi quando o celular dela tocou. Era a enfermeira. Maitê atendeu, ouviu 3 segundos e já estava correndo para a entrada do hospital antes de desligar. Benício a seguiu sem perguntar. E no elevador, enquanto os números dos andares subiam, ela percebeu que estava com a mão dele na mão dela. Nenhum dos dois tinha percebido quando isso tinha acontecido. O elevador abriu no 4º andar e eles saíram correndo. A enfermeira estava na porta do quarto de Gabriel com aquela expressão que Maitê já sabia decifrar. Não era desespero, mas era urgência. O tipo de urgência que pede presença, não pânico. Ele acordou pedindo por você, a enfermeira disse. Está agitado. Os monitores dispararam, mas já estabilizaram. Dr. Vinícius está a caminho. Maitê entrou. Gabriel estava sentado na cama, o cabelo todo bagunçado, os olhos grandes e vermelhos de quem chorou sozinho no escuro sem querer incomodar ninguém. Quando viu a mãe, o queixo tremeu. Aquele tremor específico de criança que segurou o choro por tempo demais e agora não consegue mais. Eu chamei e você não veio, ele disse. A voz saiu pequena, acusatória do jeito inocente que só criança consegue ser. Maitê foi até ele, sentou na borda da cama, abraçou forte. Eu estava aqui no hospital. Desci por 2 minutos. 2 minutos, meu amor. Pareceu mais. Eu sei.
Ela se afastou só o suficiente para olhar para o rosto dele. Passou o polegar embaixo dos olhos dele, limpando. Não vou sair mais. Prometo. Gabriel olhou por cima do ombro da mãe e viu Benício parado na porta. Piscou. Você veio de madrugada? Vim. Benício confirmou, entrando devagar. Por quê? Porque às vezes a gente vai até onde precisa ir, não importa a hora. Gabriel considerou isso com aquela seriedade de criança que pesa as palavras antes de responder. Minha mãe faz isso. Pausa. Ela veio de ônibus lotado todo dia quando eu internei. Todo dia sem falta. Benício olhou para Maitê. Ela desviou o olhar, não por vergonha, mas porque havia algo naquele olhar dele que ela ainda não sabia como receber. Doutor. Vinícius chegou em seguida, avaliou Gabriel, ajustou o protocolo e disse que a agitação era esperada nessa fase do tratamento. O corpo reagindo, reorganizando, tentando encontrar equilíbrio novo. É bom sinal, ele disse. E pela primeira vez desde que Maitê o conhecia, havia algo próximo de otimismo na voz dele. Ruim mesmo seria se não reagisse. Quando o médico saiu, Gabriel já estava mais calmo. Deitou, puxou o cobertor e pediu para Maitê ficar do lado até ele dormir. Ela ficou. Benício puxou uma cadeira e ficou do outro lado, em silêncio, como se aquilo fosse a coisa mais natural do mundo. Gabriel adormeceu com a mão da mãe na mão e o som de 2 respirações tranquilas ao redor. De manhã cedo, Dona Iracema chegou com uma sacola de feira e cara de quem não dormiu, mas não ia reclamar. Viu Benício sentado no corredor com 2 copos de café da máquina do hospital. Um na mão, outro reservado, e parou na frente dele com aquela expressão que misturava a avaliação com algo que estava começando a parecer aceitação. Você passou a noite aqui, ela disse. Não era pergunta. Passei. Ela ficou olhando para ele por um momento. Então pegou o café reservado da mão dele, tomou um gole, fez uma careta discreta. Café de máquina de hospital é o pior do mundo. É, ele concordou. Mas você trouxe assim mesmo. Era o que tinha. Dona Iracema sentou na cadeira do lado. Ficou em silêncio por um tempo, olhando para o corredor vazio da manhã cedo. Então falou sem olhar para ele, com aquela voz de quem está entregando algo que guardou por tempo suficiente. Maitê tem 12 anos de idade quando o pai dela foi embora. Não morreu. Foi embora mesmo por escolha. E ela nunca mais falou no assunto. Engoliu, cresceu e decidiu que não ia precisar de ninguém. Pausa. Isso protege muito, mas também fecha a porta que precisa ficar aberta. Benício ouviu sem interromper. Eu não sei quem você é direito ainda, Dona Iracema continuou. Mas sei que você passou a noite numa cadeira de plástico de hospital sem que ninguém pedisse. E isso diz mais sobre uma pessoa do que qualquer coisa que ela fale sobre si mesma. Ela finalmente virou o rosto para ele. Não decepciona ela. Ela não sabe mais como se recuperar de decepção. Benício ficou quieto por um momento. Não pretendo. Dona Iracema assentiu uma vez. Assunto encerrado. Levantou, pegou a sacola de feira e entrou no quarto como se a conversa nunca tivesse acontecido. Foi no meio da manhã que tudo mudou de direção de novo. Benício estava do lado de fora do hospital, no telefone com seu advogado, quando recebeu uma chamada no outro aparelho. Número que ele reconheceu como sendo de Rodrigo, o sócio mais antigo da empresa. Atendeu com cautela. Rodrigo. Benício. A voz do outro lado estava diferente do que era na reunião. Menos corporativa, mais humana. Preciso te contar uma coisa que eu devia ter contado antes. E me desculpa por não ter falado na hora. Fala. Eu votei pelo seu afastamento porque a Luciana me apresentou os documentos e pareciam sólidos. Mas depois que você saiu da reunião, alguma coisa ficou me incomodando. Chamei o contador separadamente sem ela saber e pedi para ele me mostrar o relatório original, não a versão que ela apresentou. Benício ficou quieto. Os números eram diferentes, Benício. A movimentação que você fez era menor do que ela mostrou na reunião. Ela inflou os valores nos documentos que apresentou para os sócios. Pausa pesada. Tem mais. Fui fundo nisso. Chamei um auditor externo ontem à noite. Ele encontrou outras movimentações, essas sim não autorizadas e muito maiores, que não têm sua assinatura. Tem a dela. O silêncio que veio depois durou 3 segundos. 3 segundos em que Benício ficou parado na calçada em frente ao hospital com o sol da manhã no rosto
e a confirmação de algo que ele suspeitava, mas precisava ouvir de outra pessoa para tornar real. Quanto tempo isso está acontecendo? Ele perguntou. O auditor encontrou registros de pelo menos 18 meses. 18 meses. Enquanto ele tocava a empresa, enquanto fechava contratos, enquanto construía o que haviam construído juntos, Luciana estava desmontando por dentro, silenciosamente, com a paciência de quem tem um plano de longo prazo. Rodrigo, eu preciso que você me mande tudo o que o auditor encontrou. Já estou mandando enquanto a gente fala. E Benício, eu errei em não questionar antes. Isso não vai se repetir. Benício desligou. Ficou um momento parado. Respirou. Guardou o telefone. Entrou de volta no hospital com um passo diferente do que tinha saído. Maitê estava no corredor quando ele voltou. Viu a expressão dele e foi direta. O que aconteceu? Ele contou. Tudo. Rodrigo, o auditor, os 18 meses, os documentos inflados. Ela ouviu com aquela atenção de quem processa rápido e fala só quando terminou de entender. O que você vai fazer? Vou apresentar tudo para os sócios ainda hoje. Com o relatório do auditor externo, o afastamento cai. E a Luciana vai ter que responder pelo que fez. Maitê ficou em silêncio por um momento. Ela fez tudo isso porque queria o cargo. O cargo e o controle dos contratos. A Duarte tem 3 licitações grandes esse ano. Quem assina como diretor executivo decide quem presta serviço. É muito dinheiro. Tudo isso por dinheiro. Quase tudo de errado no mundo é por dinheiro ou por medo, ele disse. Com ela, acho que eram os dois. Foi quando a porta do quarto abriu e Gabriel apareceu na entrada, de pijama, descalço, com o cabelo ainda bagunçado do sono e uma folha de papel dobrada na mão. A enfermeira atrás dele com cara de quem tentou impedir, mas não conseguiu. Gabriel, você não pode? A enfermeira começou. É rápido, ele disse com aquela firmeza de 8 anos que não admite negociação. Olhou para Benício. Estendeu a folha dobrada. Isso é para você. Benício pegou. Abriu. Era um desenho. 3 figuras. Uma mulher, um homem e uma criança no meio. Feito com caneta azul, no caderno de super-herói. As proporções eram de criança. Braços compridos demais, cabeças grandes, mas havia algo no desenho que era inconfundível. As 3 figuras estavam de mãos dadas. Embaixo, com letra ainda irregular, mas aplicada, Gabriel tinha escrito: Agente. Benício ficou olhando para o papel por um tempo, que foi longo o suficiente para Maitê ver o momento exato em que algo nele cedeu. Não foi dramático. Foi quieto. O tipo de coisa que acontece por dentro, que só aparece no rosto de quem não está tentando esconder. Ele dobrou o desenho com cuidado. Colocou no bolso interno do paletó. Não no bolso de fora, não na pasta. No bolso de dentro, do lado do peito. Gabriel viu. Aprovou com um aceno de cabeça muito sério. Virou, voltou para o quarto e fechou a porta. A enfermeira suspirou aliviada e foi atrás dele. Maitê ficou olhando para a porta fechada. Depois olhou para Benício. Ele ainda estava com a mão sobre o bolso onde tinha guardado o desenho. Ele faz isso com as pessoas que importam para ele, ela disse baixinho. Desenha e entrega. Nunca tinha feito isso com ninguém de fora da família. Benício não respondeu. Mas quando abaixou a mão, Maitê viu, pela primeira vez desde que o conhecia, que ele estava com os olhos brilhando de um jeito que não era cansaço. Era outra coisa. Era o tipo de coisa que acontece quando uma pessoa que estava perdida encontra, sem procurar, o caminho de volta. Naquela tarde, a reunião de sócios foi convocada com urgência. O relatório do auditor externo foi apresentado. Página por página. Número por número. A sala ficou em silêncio absoluto enquanto o auditor, um homem de voz monocórdia que não tinha nenhum interesse em drama, mas produzia muito só com os fatos, explicava cada entrada, cada saída, cada documento alterado. Luciana ficou quieta durante toda a apresentação. Não negou. Não confirmou. Ficou com aquela expressão de quem calculou mal uma jogada e está processando as consequências. Quando o auditor terminou, Rodrigo pediu votação imediata. Resultado, unânime. Benício foi reintegrado ao cargo de diretor executivo alguns dias após o afastamento. E Luciana Brandão
Deixou a sala de reunião sem olhar para ninguém. Com aquela saída de quem perdeu não só o cargo, mas a narrativa inteira que havia construído sobre si mesma. Benício ficou na sala depois que todos saíram. Ficou olhando pela janela para o movimento lá embaixo. Carros, pessoas, a cidade seguindo no ritmo de sempre, indiferente ao que tinha acabado de acontecer ali dentro. Colocou a mão no bolso do peito. Sentiu o papel dobrado. Pegou o celular. Digitou uma mensagem para Maitê. Resolvido. Vou pro hospital agora. O Gabriel gosta de figurinha de futebol? A resposta demorou 30 segundos. Ele tem uma coleção pela metade que não para de falar. Benício guardou o celular. Sorriu. Não o sorriso contido de executivo em reunião. O outro. O que ele tinha esquecido que existia. E saiu da sala com um passo que não tinha aquele peso de antes. Dr. Vinícius saiu do quarto de Gabriel com o prontuário na mão e uma expressão que Maitê passou semanas tentando aprender a decifrar. Dessa vez, ela decifrou antes de ele abrir a boca. Era alívio. O quadro dele respondeu acima do esperado, ele disse, parando no corredor na frente dela e de Benício. O protocolo funcionou. Ainda tem um caminho pela frente. Não vou mentir sobre isso. Mas o pior passou. Com o acompanhamento e os cuidados corretos, Gabriel vai ter uma vida completamente normal. Maitê ficou parada. Não chorou de imediato. Ficou só parada, processando aquelas palavras como quem recebe algo que esperou tanto que já não sabe mais como caber no corpo. Normal? Ela repetiu. Normal, Dr. Vinícius confirmou. E então fez algo que ela nunca tinha visto ele fazer. Sorriu. Um sorriso pequeno, contido, de médico sério que não perde a compostura, mas que naquele momento não conseguiu segurar. Maitê encostou na parede. Fechou os olhos. E aí veio. Não o choro desesperado das noites de corredor. Não o choro contido de quem não quer assustar o filho. Foi o outro choro. O de quem finalmente pode soltar o que estava segurando desde o começo. Benício ficou ao lado dela. Não disse nada. Colocou a mão no ombro dela com aquela leveza de quem aprendeu que presença vale mais que palavra. E ficou ali enquanto ela precisou. Dona Iracema chegou 20 minutos depois com uma sacola que cheirava a bolo de fubá ainda quente. Maitê a encontrou no corredor e contou tudo antes mesmo de ela tirar o casaco. Dona Iracema ouviu. Ficou quieta por um segundo. E então fez o que Maitê não esperava. Não gritou de alegria, não levantou os braços. Abaixou a cabeça, fechou os olhos, e ficou assim por um momento que parecia oração, ou agradecimento, ou as duas coisas juntas sem precisar de palavra nenhuma. Quando levantou o rosto, os olhos estavam molhados, mas a voz estava firme. Eu sabia. Mãe, eu sabia. Ela repetiu. Mãe sabe. Sempre sabe. Abriu a sacola e estendeu o bolo embrulhado em papel. Agora vai lá dar isso pro menino antes de esfriar. Maitê pegou o embrulho, riu e foi pro quarto. Dona Iracema ficou no corredor. Benício estava encostado na parede a 2 metros. Ela foi até ele com aquele passo decidido de sempre, parou na frente e disse sem rodeio. Você é um homem bom. Ele não respondeu de imediato. Não estou pedindo confirmação. Ela continuou. Estou afirmando. Homem bom não precisa falar que é. Aparece no que faz quando ninguém está pedindo. Ela apontou para o corredor que levava ao quarto de Gabriel. Minha filha passou a vida inteira achando que pedir ajuda era fraqueza. Você foi o primeiro que conseguiu chegar perto sem fazer ela se sentir menor. Pausa. Não estraga isso. Não vou estragar, ele disse. Dona Iracema pegou a sacola. Então vai lá comer bolo com a gente. Gabriel estava sentado na cama com o bolo no colo e uma expressão de quem acabou de receber a melhor notícia da vida, que era exatamente o que tinha acontecido. Dr. Vinícius tinha entrado antes e contado para ele com palavras simples, de um jeito que criança entende, que o tratamento estava funcionando, que logo ele ia poder ir para casa, que o coração dele estava respondendo bem. Gabriel tinha ouvido tudo. Tinha ficado quieto por um momento. Depois tinha pedido para o médico repetir a parte do vai poder ir para casa. Agora estava comendo bolo de fubá no hospital às 3 da tarde, como se aquilo fosse a coisa mais natural do mundo. Benício entrou com uma coleção inteira de figurinhas de futebol. Não um pacotinho, uma coleção em cima da outra comprada no caminho. Colocou em cima da cama de Gabriel sem cerimônia.
O menino olhou para as figurinhas, olhou para Benício. Todas! Todas! Gabriel abriu a primeira com aquela velocidade de criança que não tem paciência para o ritual. Rasgou o papel, virou, viu os nomes, gritou porque tinha um que faltava na coleção. Benício puxou a cadeira e ficou ouvindo a explicação completa, jogador por jogador, de por que cada um era importante ou não, com a atenção de quem não está fingindo interesse. Maitê ficou na porta observando aquela cena. O filho dela explicando escalação de time para um homem de terno que respondia com perguntas sérias sobre futebol enquanto comia bolo de fubá numa cadeira de plástico de hospital. Dona Iracema chegou ao lado dela. Ficaram as duas na porta sem falar nada por um tempo. Ele parece um pai ali dentro, Dona Iracema disse baixinho. Maitê não respondeu, mas não desviou o olhar. Algumas semanas depois, Gabriel recebeu alta. Saiu do hospital com uma mochila, a coleção de figurinhas completa e aquela energia represada de criança que ficou parada tempo demais e agora quer recuperar tudo de uma vez. Desceu a rampa da entrada correndo antes que Maitê pedisse para ele ir devagar. Parou na calçada, abriu os braços e respirou o ar de fora com aquele exagero dramático de quem estava ensaiando esse momento faz tempo. Liberdade, ele declarou solenemente. Maitê riu. Dona Iracema riu. Benício ficou um pouco atrás dos três, observando, com aquele olhar de quem está guardando uma cena para não esquecer. Gabriel virou e viu ele parado. Foi até ele com passos rápidos. Você vai no almoço lá em casa? Benício olhou para Maitê. Ela cruzou os braços com um sorriso que tentava esconder, mas não escondia. Minha mãe já avisou que quem ajudou a segurar a família durante esse tempo come na mesa dela. Sem negociação. É verdade. Dona Iracema confirmou do outro lado. E pode ir de terno que eu não ligo. Mas come tudo que eu colocar no prato. Benício olhou para os três. A mulher que ele encontrou numa ponte, o filho que desenhou a família num papel de caderno de super-herói, a mãe que avaliou cada passo dele com aquela sabedoria de quem viveu o suficiente para saber o que vale, e sentiu algo que ele tinha esquecido que existia dentro dele. Pertencimento. Não o pertencimento de contrato, de cargo, de posição. O outro. O que não precisa de documento. O que aparece numa mesa de plástico com bolo de fubá e figurinha de futebol espalhada por cima. Vou, ele disse. Dias depois, Benício foi à ponte, sozinho. No mesmo horário, fim de tarde, céu cor de brasa, luz laranja que pegava nas grades enferrujadas. Parou o carro no mesmo lugar. Desceu. Foi até o ponto exato onde tinha visto Maitê pela primeira vez. Ficou ali por um tempo, olhando para o rio lá embaixo. Tirou do bolso do paletó, do bolso de dentro, do lado do peito, uma flor branca pequena, a mesma que ele comprava todo ano para deixar num lugar que significasse algo, desde que Renata foi embora. Nos outros anos, ele deixava em frente ao cemitério, rápido, sem demorar, porque demorar doía mais do que ele sabia administrar. Dessa vez, ficou. Ficou parado na ponte com a flor na mão e conversou com ela em silêncio. Do jeito que a gente conversa com quem perdeu quando finalmente para de fugir e aceita que a dor e a saudade podem morar no mesmo lugar que a gratidão e a vida. Ele não chorou. Ficou em silêncio, com o vento batendo no rosto, deixando tudo existir ao mesmo tempo. A ausência que nunca vai embora, a vida que seguiu sem pedir permissão, o menino que coleciona figurinhas, a mulher que desistiu da queda por causa de um simples convite para um café, e a mãe dela, com seu bolo de fubá e aquele jeito firme de nunca deixar ninguém sair de casa com o coração vazio. Largou a flor na grade. Olhou ela por um momento. Eu parei o carro, ele disse baixinho. Igual você dizia que eu precisava aprender a fazer. Virou. Foi embora. Naquela noite, Maitê estava arrumando o quarto de Gabriel quando encontrou o caderno de desenho em cima da cama. Aberto numa página nova. Gabriel tinha feito outro desenho. Dessa vez eram 4 figuras. A mesma mulher, o mesmo homem, a mesma criança, e uma quarta, menor, com asinhas, pairando acima das 3. Embaixo, com aquela letra ainda irregular, mas cheia de intenção, ele tinha escrito: Ela também tá com a gente. Maitê ficou olhando para o desenho por um tempo longo. Não sabia como Gabriel sabia sobre Renata. Talvez tivesse ouvido alguma conversa,
Talvez fosse aquela percepção de criança que capta o que adulto não fala, mas carrega. Não importava como. Importava o que estava na página. Ela dobrou o desenho com o mesmo cuidado que Benício tinha dobrado o primeiro. Pegou o celular. Fotografou. Mandou para ele sem texto. A resposta demorou menos de 1 minuto. Não era palavra. Era só um ponto final. O tipo de ponto final que não encerra, que completa. E Maitê entendeu que algumas histórias não terminam quando a dor passa. Terminam quando a vida, devagar e sem pedir licença, volta a caber inteira no peito.